Olá pessoal, aqui quem fala é Thiago, da Maiceno, e eu sou aluno do curso de Engenharia de Produção Civil da UNEB. E junto com meu colega, Vitor Moura, nós vamos estar falando um pouco sobre a integração numérica, né? Que é um método do cálculo numérico para estar calculando integrais e áreas sobre a curva. A gente vai estar trazendo aqui os conceitos e aplicações desse método na engenharia civil. A gente vai ver aqui, né, que ele é uma ferramenta essencial para resolver problemas complexos, que maximiza a precisão em alguns projetos de engenharia para calcular cálculo de algumas áreas. Então, a gente vai explorar métodos, exemplos e aplicações para otimizar esses resultados. Primeiro, conceitos fundamentais da integração numérica. Por definição, ele vai ser uma aproximação numérica de integrais definidas. A gente vai ver um pouquinho do porquê que utilizar esse método em vez de apenas resolver a integral, né? A gente vai ver que algumas integrais elas vão ser mais complexas de estar obtendo esse resultado de forma analítica. E por motivação, por que que a gente tem esse método, né? É um pouco do que eu acabei de falar. Algumas funções complexas, elas não vão ter solução analítica e vão demandar métodos numéricos, né? Porque algumas integrais elas vão acabar sendo muito complexas ou talvez nem ter resolução ainda, né? Por revisão, o cálculo integral que a gente conhece, o tradicional, de forma analítica, ele seria a área sobre a curva, né, com precisão, de forma limitada. E por limitações, o teorema fundamental do cálculo, ele nem sempre vai ser prático para funções irregulares. Então, funções que têm uma curva muito acentuada ou que têm uma mudança de forma muito incisiva, esse método de aproximação ele pode não ser tão preciso. E a gente também vai ver aqui que a gente tem diferentes métodos, né? Para justamente se adequar a várias situações. A gente tem um método da regra dos trapézios, que é um método bem simples, é um método ideal para essas aproximações iniciais de curva, justamente por ter o que vai ter essa melhor aproximação da curva real. E ele consiste em repartir essa curva, dessa estrutura, em vários trapézios, como o nome já diz. E aí, através dessa aproximação, você vai conseguir estimar o valor real dessa integral. Então a gente tem a regra dos trapézios, que eu acabei de falar. A gente tem a regra de Simpson, que já vai repartir essa curva em vários retângulos. E é importante notar que quanto mais eu repartir essa curva nessas formas geométricas, maior vai ser a minha precisão. A regra de Simpson, inclusive, ela é o exemplo que a gente está vendo nessa imagem aqui. E a gente pode ver que mesmo usando dez subdivisões, ainda assim, em alguns pontos da curva, eu vou ter uma área com não tanta precisão assim. Mas se eu aumentar, se eu dobrar, se eu triplicar essa quantidade de subintervalos, a minha precisão exponencialmente também vai estar aumentando de forma proporcional, na verdade. E a gente tem a quadratura de Gauss. Ela já vai repartir essa curva em várias parábolas. Então, dos métodos aqui para curvas acentuadas, esse vai ser o método que melhor vai se encaixar para estar alcançando a melhor precisão. E quais seriam essas aplicações na análise estrutural? A gente pode estar usando os métodos numéricos para cálculo de áreas e volumes. A gente vai ver um exemplo prático aqui de uma terraplanagem, né? A gente vai estar usando para poder fixar um pouquinho da importância do método. A gente pode estar usando para calcular os centros de gravidade, para determinação de equilíbrio e estabilidade de estruturas. Pode estar usando na análise de cargas, para estruturas sujeitas a cargas variáveis e dinâmicas. E exemplo prático pode ser o cálculo de uma carga total em uma viga com distribuição não uniforme. E aqui a gente vai para a nossa aplicação. A gente vai estar usando é, a aplicação da terraplanagem de solo, né? Então, esse aqui vai ser o nosso terreno, que inclusive a equação do nosso terreno a gente obteve de forma com a inteligência artificial. A gente pediu para ele estar gerando um polinômio que passasse pelos pontos que a gente queria. Então, nós temos aqui um resumo, né? Uma situação problema. A gente deseja-se nivelar um terreno para a construção de uma estrada reta, com 40 metros de comprimento, o nosso terreno tem, e 8 metros de largura.
Observe que esses dados eles podem variar. Esse para o terreno que a gente escolheu em específico tem essas dimensões. Você pode estar fazendo para qualquer terreno. E a gente está estabelecendo que a gente quer cortar esse terreno, ou seja, planar ele, nivelar ele, na altura de 2,5 metros. E aí nós estamos usando 5 subintervalos, 5 pontos. E aí nós definimos a altura de 10 em 10 metros. A partindo do ponto de x é igual a zero, nós fomos medindo a altura de 10. Então a gente mediu no ponto zero, a altura que tinha. Caminhou 10 metros, mediu a altura. Caminhou mais 10 metros, mediu a altura. E aí nós obtivemos que no ponto zero, nós temos 3 metros de altura. No ponto 10, nós temos 2,5 metros. No ponto 20, nós temos 2 metros. No ponto 30, nós temos 2,8 metros. E no ponto 40, nós temos 3,2 metros. Aqui a gente tem, né, a equação que é o polinômio do terreno, né, o nosso h de x. Foi a equação que nós geramos através da inteligência artificial, que passasse nesses pontos desejados. A altura de nivelamento, 2,5 metros, que vai ser constante em todo o terreno. A largura desse terreno é 8 metros, nós que escolhemos esse valor. Nosso intervalo é de 0 a 40. E a função diferença vai ser a função da altura do terreno menos a função da altura estimada que nós queremos de corte. Para fazer esse cálculo, né, dessa área de corte e área de aterro, usando o método, a gente vai usar o método do trapézio. A fórmula do método do trapézio, a gente tem que é H, que é o passo sobre 2, que vai estar multiplicando a nossa função em x igual a zero, mais 2 e nos outros subintervalos, a de x1 até xn menos um. E por fim, o nosso f de xn. E o cálculo do passo aqui é o limite superior do terreno menos o limite inferior sobre n. Nesse caso, o nosso passo ele vai ser 40, que é o limite superior, menos zero, isso sobre 4, que é a quantidade de intervalos que nós repartimos, né? Então, o nosso passo aqui vai ser 10 metros, que é coerente com a situação problema. Nós medimos a altura de 10 em 10 metros. E aqui nós definimos, né, a altura do nível do terreno. Então nós passamos uma reta na altura de 2,5 e aqui a gente pode observar que algumas áreas do terreno estão acima da altura do corte e algumas outras áreas, essa outra área do meio, ela está abaixo. Então nós queremos justamente isso, é calcular esses pedaços que estão sobressalentes aí. E calculando, né, nesse intervalo de corte, através do método dos trapézios, a gente pode estar estimando o valor, né, dessa aproximação. Então, nós temos aqui que de acordo com a aplicação da fórmula, que o nosso volume de corte vai ser 8. Lembrando que, como é volume, eu preciso da largura, por isso esse 8 aqui ele não é da fórmula, ele é da largura do terreno que nós estabelecemos. E aí, vezes o passo sobre 2, ou seja, 10 sobre 2, que multiplica a altura do terreno, que foi a que eu considerei aqui em cima, que é. No ponto 2 nós temos 3 metros e o nosso nível é em 2,5. Então, fiz o 3 metros menos o 2,5. E eu fiz isso para todos os pontos. Como eu estou calculando o corte do terreno, as áreas que estão abaixo do nível do corte, eu considero que a altura delas é igual a zero para a fórmula. E aí, com isso, a gente obteve que o nosso volume de aterro vai ser 40, que multiplica 1,8, ou seja, a estimativa de volume, né, desse terreno que vai ser cortado é de aproximadamente 72 metros cúbicos. E já para o meio, né, que é a parte que vai ter o aterro, usando também a mesma aplicação da fórmula, nós obtivemos que o volume desse aterro vai ser de aproximadamente 40 metros cúbicos. Aqui utilizando a mesma forma, com as mesmas variáveis e os pontos, né, do terreno. E agora o meu colega Vitor, né, ele vai estar fazendo demonstrando para vocês essa integração já de forma analítica, para que a gente possa comparar o método do trapézio com o método analítico.
Então, apresentando a solução, pessoal, resolvendo o cálculo de forma analítica, para encontrar o volume, é preciso obter a área primeiro, certo? Então, nesse caso, a gente vai obter a área por integração. Então, do ponto inicial da medição da altura do terreno até depois de caminhar 10 metros, a gente vai ter uma área de 3,83 metros quadrados, que é a integral de 0 até 10. A partir de 10 metros, a gente vai até 27 metros aproximadamente, e a gente obtém uma área de 5,73 metros quadrados. E de 27,32 metros até 40 metros, o ponto final da medição, a gente tem uma área de 7,23 metros quadrados, tá? Então, multiplicando pela largura, nós obtemos o volume do do aterro. Então, volume do aterro de forma analítica fica 45,84 metros cúbicos e o volume do aterro de forma numérica, tá? Que der 40 metros cúbicos. Então, a diferença é 5,84. E o volume do corte do terreno de forma analítica dá 88,48 metros cúbicos. E de forma numérica, 72 metros cúbicos. E a diferença entre esses volumes é 16,48 metros cúbicos. Agora vamos falar em algumas áreas onde podemos aplicar a integração numérica. Hidrologia e recursos hídricos. Então, para estimar vazão, a gente obtém a precisão na medição do fluxo de águas em rios e canais, fazer a modelagem de cheias, então a gente simula a propagação de ondas para evitar desastres, calcular o volume, como nesse caso que a gente mostrou, volume de reservatórios e bacias hidrográficas, e, por exemplo, determinar o volume de água em uma barragem com topografia irregular. Tá? Temos também as outras áreas, geotecnia e mecânica dos solos, então, para calcular em fundações e garantir a estabilidade da obra, né, de recalques e deformações, garantir a estabilidade de taludes, fazer análise de segurança em cortes, em encostas e cortes de solo, fluxo de águas, então determinar a permeabilidade e escoamento no solo, e um exemplo, estimativa de recalque de uma estaca sob carga em solo. Pode passar. Então, um exemplo prático, no caso de uma ponte, a gente calcula as cargas e esforços estruturais. Na drenagem urbana, para fazer drenagem urbana, otimização de sistemas para escoamento eficiente, no caso de enchentes, né? Um túnel, determinação de tensões e deformações na escavação. E as ferramentas que hoje em dia são indispensáveis para qualquer engenheiro civil, né? Que são softwares como AutoCAD e MATLAB. Conclusão: futuro da integração numérica na engenharia civil. Bem, é uma ferramenta indispensável, então é preciso resolver os problemas complexos de forma precisa, né? E aí é indispensável o uso de softwares, né, atualmente. Os próximos passos, explorar os métodos avançados e aplicações específicas de engenharia, aprimoramento, então aumentar a precisão e eficiência nos projetos, e as tendências, que são métodos adaptativos e integração com o futuro do BIM. É isso. Aqui nós temos as referências, né? Basicamente é isso. Espero que tenham gostado. Obrigado. Bom, e aqui a gente preparou um pequeno códigozinho no Python, né? Que fosse fazer essa aplicação de forma mais direta que a gente está simulando aqui. Então, com ele você tem as mesmas informações para esse exemplo que a gente acabou de fazer. A gente pode estar colocando o nosso x, né? Ou seja, o nosso passo de quanto em quanto intervalo que a gente foi medindo a altura do nosso terreno e a altura do terreno nesse intervalo. Aqui você vai definir o nível desejado, né? Da planagem que você quer no seu terreno e a largura, já que ele vai trabalhar medindo o volume, né, desse corte e desse aterro. Então ele vai fazer os exatos mesmos cálculos que nós fizemos aqui, né?
através do método do trapézio. E aí ele vai estar obtendo resultados muito parecidos. Se eu executar esse código aqui, ele vai imprimir para mim. Ele já imprimiu aqui, ó, volume de corte, 72 metros cúbicos, e volume de aterro, 40 metros cúbicos, que foi exatamente os mesmos valores que nós conseguimos calculando ali, já de uma maneira mais à mão, né? E aqui ele está definindo para a gente o mesmo terreno, com as mesmas variâncias, né? Ponto zero, 3 metros, no ponto 10, 2,5 metros, no ponto 20, 2 metros, no ponto 30, 2,8 metros, e no ponto 40, né, 3,2 metros aproximadamente. Então ele está calculando ali para a gente já de forma mais eficiente, de forma mais rápida. E eu posso estar alterando, né, esse terreno, eu posso aumentar a quantidade de subintervalos aqui, desde que eu forneça também as alturas nesses pontos, né? Então é isso, pessoal. Eu espero que tenha ficado bem claro para vocês, que vocês tenham conseguido entender, né, a importância do método numérico de integração. E é isso. Obrigado.